Olá pessoal, hoje nós iremos resolver o exemplo, no caso, o problema 4.12, que é um problema do livro do Power System Analysis and Design, do Glover, do Overby e do Sarma, da sexta edição dele. E esse nosso problema, ele vai abordar, nessa série de vídeos aqui, está abordando o cálculo de indutância, reatância indutiva, capacitância e reatância capacitiva em linhas de transmissão, tá? Nos outros dois vídeos, no 4.10 e no 4.11, estava errado aqui em cima, agora que eu me toquei, né, que eu só mudei a edição, estava na quinta edição aqui, também estava a data errada, né, que estava a data, o ano da quinta edição, no caso aqui é o da 2016, que é o da sexta. Tá? Bom, então, em relação ao problema 4.12, uma tradução livre do que está no livro do Glover, ele pede para calcular a reatância indutiva por milha, tá? Então ele quer saber como é a reatância indutiva, ele quer saber o valor de ohms por milha, tá? De uma linha de transmissão aérea monofásica, e isso aqui é muito importante para a gente, esse dado, que está operando em 60 Hz. Ele fala que os condutores que essa linha utiliza são do tipo Partridge, certo? Então é um condutor do tipo ACSR, porque os condutores do tipo ACSR eles são nomeados com nomes de pássaros, né? E o espaçamento entre os centros dos condutores é de 30 pés. Bom, vamos esquematizar isso aqui então. Então a gente tem uma linha monofásica, então a gente tem aqui o condutor, né, e a fase e o neutro aqui pra gente. A distância entre os centros dos condutores é de 30 pés, tá? Aqui pra gente. E esses condutores aqui, eles são do tipo ACSR. Aqui pra gente, ok? Bom, como são do tipo ACSR, eu já sei quem são esses condutores, a gente vai acabar utilizando o valor do GMR deles, que vai ser de tabela, certo? Bom, antes de entrar nisso aqui, como ele quer saber a reatância indutiva por milha, o livro do Glover, ele traz para a gente que a reatância indutiva para a gente de uma linha de transmissão em ohm por milha é dada por uma constante, aqui para a gente, que é uma constante de 0,1213, aqui para a gente, vezes 1 ln, igual a gente calculou anteriormente para os outros exercícios. Esse ln aqui é a distância equivalente entre os condutores, e aqui embaixo ou é o raio, que foi até então o que a gente usou nas questões 4.10 e 4.11, e no caso aqui, como é o condutor ACSR, esse nosso raio aqui vai ser o GMR dele. Isso aqui vai nos dar o valor da reatância em ohms por milha. Então é essa equação que tem que usar quando for a relação de ohms por milha, para já fazer a conversão aqui direta e dar o valor para a gente, ohms por milha. Tranquilo? Bom, então, para esse caso aqui, como que ficaria o nosso XL? No caso, não é a resposta final aqui ainda. Então vai ser o 0,1213 aqui para a gente, vezes o ln. Como é uma linha monofásica aqui para a gente, então a distância entre os condutores vai ser igual a 30 pés. E esse GMR aqui, eu tenho que olhar na tabela, certo? Então o GMR ele é da tabela. Aí alguns livros têm as suas tabelas, aí depende de como que o livro mostra. Eu gosto de mostrar, de utilizar a tabela do Glover, apesar da resolução dele ser meio ruim, mas ela está toda numa página só. A do livro do Gonen, que eu utilizo também, ela está em 2 páginas, então fica ruim de mostrar aqui para vocês. Mas eu já vou vir aqui na tabela agora para vocês. Então essa aqui é a tabela, que é do anexo do livro do Glover. Então ele mostra para a gente, no caso, a tabela A4, né, ela mostra todos os condutores do tipo ACSR. Então, como que a gente faz? A gente procura aqui, né, já que foi dado para a gente o nome do pássaro, do Partridge, a gente vai olhar, e esse pássaro aqui para a gente é o último, tá? Aqui para a gente. Então eu destaquei ele aqui em cima, certo? Então ele é o condutor de 236.800 circular mills, aqui para a gente. Ele tem 26 fios aqui de alumínio para a gente, com /2,
O de aço é 7 aqui para a gente, é 26/7 aqui para a gente. E a gente quer saber aqui quem que é o GMR desse condutor. Então, eu vou olhar aqui em cima, o GMR para a gente aqui, a gente tem que buscar, e ele está nessa tabela aqui, ok? No caso, nessa coluna da tabela aqui, que é o Geometric Mean Radius, ele está em 60 Hz aqui para a gente, e é dado em pés, na mesma unidade de comprimento, né, ou de distância, lá entre os condutores. Então, basta eu olhar nessa tabela aqui, e olhar aqui embaixo quanto que vale o GMR desse condutor. Aí eu destaquei aqui para vocês verem melhor, e esse valor corresponde a esse valor aqui, certo? Que vai ser o 0,0217 pés. Então, eu vou voltar aqui, agora da tabela, então, eu tenho que o nosso GMR, para esse condutor aqui, é o 0,0217 pés. Então, agora, com esse valor em posse, eu posso colocar aqui na minha equação, e se eu resolver isso aqui, eu vou ter que o nosso XL vai ser igual a 0,8772 aqui para a gente. Deu 7,9, então vou arredondar para 7,2, que é com 4 casas decimais em ohms por mil. Tá? Porém, essa aqui não é a indutância, a reatância indutiva total dessa linha. Como é uma linha que ela é monofásica, a minha corrente vai e volta, certo? Então a corrente enxerga a indutância desses dois condutores aqui. Aqui foi somente para um condutor. Então, para ser para dois condutores, e esse cálculo a gente usa para linhas monofásicas, então a minha reatância indutiva de verdade, vamos dizer assim, da linha, vai ser 2 vezes a reatância indutiva que a gente calculou aqui em cima, certo? Então, fazendo aqui esse cálculo, eu tinha feito antes aqui já o cálculo, vai dar o valor de 1,7543 ohms por milho, certo? Então, esse aqui é o nosso valor que a questão queria aqui para a gente, certo? Quais são os destaques dessa questão aqui? Então, a gente já sabia calcular a questão da reatância indutiva, está nas outras questões. O que veio aqui novo é essa equação, que é só uma adaptação de unidade de medida para poder calcular em ohms por milha, tá? Aqui pra gente. E agora a gente precisou olhar a tabela para poder calcular, no caso calcular não, né? Encontrar o valor do GMR do condutor. Que nesse caso aqui pra gente foi dado o nome do pássaro que corresponde a esse condutor, né? O código dele. Mas poderia muito bem ser aqui passado para a gente o valor da seção transversal dele em circular mills, por exemplo, e dado o tipo de condutor. Então a gente tem que procurar a tabela. Então aqui, agora a gente passa a ter essa dificuldade, vamos dizer assim, ou esse passo, que não é difícil, né, de ter que procurar o dado na tabela e procurar o dado correto, porque você não pode ir na tabela lá, por exemplo, e pegar o dado errado, que dê uma diferença de valores aqui aparentemente pequena, por exemplo, do Piper, que é 0,0241, 0,0217, mas é uma diferença que é considerável quando você já pensa numa linha de transmissão, uma distância equivalente maior. Tá? Então, as principais questões desse problema aqui são esses, tá? Foram esses aqui. A gente vai fazer mais para frente. E no caso, esqueci mais um aqui, na verdade, e a outra questão aqui, obviamente, que é uma linha monofásica. Né? Então, quando a linha é monofásica, a gente tem que pegar o valor da reatância indutiva e multiplicar por 2, porque a corrente vai e volta. Na linha trifásica, a gente não tem que fazer essa multiplicação por 2. Tranquilo? Que foi o que a gente fez até agora nas questões 4.10 e 4.11. Tranquilo? Bom, essa questão era somente isso. Vai aparecer para vocês em algum canto aqui o próximo vídeo para vocês, para a gente trabalhar outras questões do Glover de cálculo de reatância indutiva e de reatância capacitiva de linhas de transmissão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.